novamente a estar aqui. Eu não posso deixar de cumprimentar o Sr. Secretário Regional, o Dr. Pedro Ramos, a quem é sempre um gosto contar com a sua presença e publicamente louvar a vossa ação em termos de vacinação e em termos de testagem, em termos de combate à Covid, do que é a região autónoma da Madeira e da colaboração que nos primeiros tempos nós tivemos oportunidade de ter no início daquilo que foi a grande epidemia que nos assolou a todos. Naturalmente, também gostaria muito de cumprimentar o Dr. Alberto, posso dizer-lhe já, colega e amigo de muitas lutas, não só destas, mas de outras, da colaboração que vamos ter, e aproveito para dizer que vou tentar regressar no final do mês à Madeira, cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar a senhora doutora, a senhora bastonária, a senhora presidente da AMF, doutora Emma Paulino, e a dizer bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, o doutor Filipe, ficaria muito zangado, como é óbvio, mas compreenderia. Cumprimentar o meu colega Ricardo Mexia, e aqui falo como colega, não como colaborador do INSA, esse brilhante colaborador do INSA, e também já agora presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, que também dá-nos sempre um certo prazer. Eu não poderia deixar de cumprimentar, eu vi o Sr. Ministro da Saúde de Cabo Verde, Dr. Arlindo Rosário, mas vejo na plateia o Sr. Secretário de Estado da Saúde. Continuamos à espera de agendarmos a sua visita e não está esquecido, e para ele, aquilo que toda a gente sabe em termos de Macaronésia, morabeza para todos e um grande cumprimento para todos. E diretamente, quase que esgotaria nos meus cumprimentos, e peço desculpa se me esqueci de mais pessoas, cumprimentar naturalmente todos os presentes e que estão a assistir, e lançamento, em termos de lançamento, e quando me propuseram, que muito agradeço esta intervenção, para falarmos um pouco sobre vacinação e testagem na era pós-pandémica, eu, se não se importavam, dedicar-me um pouco mais à testagem, diria eu, por razões óbvias, não só porque a instituição a que eu tenho a honra de pertencer se dedicou muito mais à área da testagem, mas porque também, por dever de ofício, enquanto coordenador da Task Force para a testagem, terei naturalmente que fazer aqui algumas reflexões em relação à testagem, sendo certo que estarei a tomar conta do tempo para não roubar o tempo para os nossos oradores. A vacinação é um lugar comum dizer que é um dado adquirido em termos de sucesso mundial, e aqui a vacinação, como diria o ex-presidente e o ex-coordenador da Task Force, o vice-almirante, é mais fruto dos portugueses e mais fruto dos gestores da saúde do que fruto propriamente de uma Task Force. Eu acho que é um conjunto de funções que permitiram que Portugal, apesar de tudo, esteja numa situação bem melhor e mais confortável do que estaria se não houvesse estes níveis elevados de vacinação e de adesão dos portugueses e da compreensão dos portugueses a este fenómeno e adesão à vacinação. E aqui gostaria, obviamente, de incluir a região autónoma da Madeira como exemplo também de adesão e de pioneirismo no que diz respeito à vacinação. E é poderosa a arma que nós todos temos e que nós todos encontramos, de momento, no combate a esta pandemia. Não há memória de uma pandemia com a resiliência que exigiu de todos nós. Olhando assim para trás, tirando a pneumónica há 120 anos, não, 102 anos mais propriamente, não me recordo de ver um fenómeno tão que tivesse exigido um esforço tamanho, e também não me recordo de uma capacidade de resolução em termos de produção de vacinas tão rápida. E quando nós às vezes comparamos alguns receios infundados, que é uma outra questão que tem a ver com a informação e a desinformação, e quando nós olhamos para as capacidades que esta vacina teve no combate
à pandemia, sobretudo nos grupos mais vulneráveis, onde conseguimos penetrar com muito sucesso, nós percebemos que depois, e é isso que nós estamos aqui a falar, depois da pandemia ou na era pós-pandémica, tal situação não nos pode deixar descansados no que diz respeito à vacinação, admitindo, e gostaria depois lançando este repto, admitindo que a hora pós-pandémica será naturalmente preenchida com um cronograma específico de vacinação bem mais adaptado de acordo com o comportamento que será a estabilização deste vírus no que diz respeito à inclusão de novas variantes, mas penso que será um exemplo a juntar-se ao exemplo do sucesso da vacinação da gripe, bem mais preocupante, porque as taxas de sucesso e a efetividade e eficácia da vacina da gripe não é tão forte, nem é tão potente como aquelas que temos vindo a conseguir em relação à vacinação. E, portanto, será uma época de pós-pandemia que será dedicada, e eu peço à senhora professora Maria do Céu Machado, a quem cumprimento respeitosamente, para desligar o seu telemóvel, o seu microfone, para não causar aqui algum ruído inadequado. Peço desculpa, mas é esta a vontade e isto faz parte. Há 2 ou 3 linguagens típicas de quem está. É desliga o microfone ou não estamos a ouvir, não conseguimos ouvir. É típico em todos os fenómenos. Também aprendemos muito sobre as tais lições aprendidas, mas queria cumprimentar naturalmente a sua professora Maria do Céu Machado, que vejo sempre e revejo sempre com muito gosto. Mas estava eu a falar-vos da vacinação e que é um sucesso, mas que o sucesso deverá ser monitorizado e deverá ser muito ponderado para escolher exatamente o cronograma, a adaptação e o crescimento que todos os cientistas e que todos os técnicos ligados à saúde deverão estar, e aqui, obviamente, incluindo a parte médica e a parte técnica científica no que diz respeito à vacinação e à programação daquilo que será o ideal entre a vacinação oportuna, a vacinação adequada, no tempo adequado, nas doses adequadas, nas pessoas e nos grupos-alvos adequados e evitar o cansaço que pode eventualmente vir a ocorrer por excesso de vacinação. Podemos correr o risco de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, obrigarmos as pessoas a serem vacinadas, perdermos algum tipo de adesão. É mais uma questão a quem quer pôr para os nossos palestrantes aqui, provavelmente dedicado mais ao Ricardo Mexia, não que isto seja nenhum TPC, meu caro Ricardo, mas era um problema de reflexão. No que diz respeito à testagem, exatamente a mesma coisa, embora com o sucesso no último ano, e eu agora não gosto de falar em causa própria, mas penso que na área da testagem, apesar dos sustos e apesar dos constrangimentos, Portugal fez uma evolução espantosa no que diz respeito à testagem. Quando nós olhamos para os números, por exemplo, de 2020, os números de 2020, de médias diárias, vou comparar exatamente o mesmo mês, estamos muito próximos de março, mas vamos pegar aqui num outro mês, que é para não pensarem que eu estou aqui a modificar os dados, mas se nós compararmos um mês de setembro de 2020, nós fazíamos uma média de 20 mil testes por dia. No mesmo mês de junho, em 2021, já fazíamos 50 mil. E agora, no final do ano 2021, chegámos a 175 mil testes por dia. Houve até alturas em que fizemos 400 mil testes por dia, foi exatamente 30 de dezembro, e neste momento estamos com uma média entre 50 e 60 mil. Percebemos claramente a evolução de testagem que se fez, não só na capacidade de testagem, mas também na adesão e na avaliação e na moldagem, na flexibilidade da adaptação, da testagem. E é esta flexibilidade que nós devemos manter no período pós-pandemia, no que diz respeito à testagem, isto é, adaptar-nos vigilantes, não é fazer vigilância, mas estamos, também é fazer vigilância, mas estamos vigilantes em relação
a tudo aquilo que pode resultar de uma monitorização que não nos deve deixar descansados. E, naturalmente, se a testagem tem como fim, primeiro, prioritário, identificar precocemente casos de infecção, sobretudo que infecção com sintomatologia. Se interrompermos, será a missão de interromper surtos e interromper cadeias de transmissão, no caso o mais rapidamente possível. Se é prevenir e mitigar o impacto, nós devemos estar atentos e adaptar a nossa capacidade de testagem e passarmos de uma testagem não sistemática, porque nesta altura não, obviamente, justifica, no período pós-pandémico não justifica, mas sim, diria eu, uma testagem mais seletiva de acordo com as características epidemiológicas da situação. Isto é, não devemos ficar descansados, não devemos abandonar a capacidade e o esforço de capacidade do SNS, das regiões autónomas e mesmo do setor da academia e dos privados, não devemos desperdiçar, devemos manter estes entusiasmos e esta atenção e esta capacidade de renovação que fizemos, não só para esta pandemia, para este período pós-pandémico, e mantermos em estado de prontidão, se for necessário, esperemos todos que não, reativarmos novamente todos os critérios e uma adaptação muito objetiva daquilo que são as necessidades e esta peça fundamental que não tem, obviamente, o poder da vacinação, mas naquilo que eu aqui referi de prevenção e de rapidamente atuarmos em relação à parte preventiva, podemos esperar desta testagem. E ao mesmo tempo estamos também, e é esta questão que eu queria deixar por último, já estamos e devemos pensar que as intervenções e que toda a área e o pensamento da vacinação e da testagem na era pós-pandémica deve estar pensada para uma nova pandemia que temos, infelizmente, a certeza que ela virá mais ano, menos ano. E, portanto, a partir desta altura, a parte da pós-pandemia da Covid é já pensar numa próxima pandemia e deixava esta reflexão a quem, mais uma vez, agradeço o convite e a disponibilidade e agora a palavra será para o meu colega e amigo, Dr. Herberto de Jesus, segundo creio. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fernando Almeida. Passa a palavra então agora ao Dr. Herberto Jesus, Diretor Regional de Saúde da Madeira. Muito obrigado. Sim, boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Fernando Almeida, boa tarde, Dr. Enda Paulino, Dr. Maria Sousa Machado, Dr. Ricardo Mexia. Portanto, é um prazer estar aqui convosco para partilhar um pouco do que talvez seja o futuro. Neste momento é difícil dizer, como não podemos... Temos uma ideia do que poderá ser, ou seja, a Madeira teve sempre uma atitude muito proativa, em alguns casos inovadora e pioneira, como foi bem dito. Tivemos sempre a ajuda preciosa, se me permitir o termo, de todos, e especialmente da Direção-Geral de Saúde e do INSA, a pessoa do Dr. Fernando Almeida. Fomos os dois primeiros laboratórios fora do INSA que ficamos validados pelo próprio INSA para a validação, a testagem da PCR. De facto, tivemos muitas formas de interpretar a pandemia. Somos uma região insular, uma região com uma capacidade instalada um pouco limitada. A nossa primeira atitude, logo em março, foi fechar a ilha. Foi uma decisão muito dura, mas que teve de ser feita. Depois fizemos testagem às pessoas que chegavam à região autónoma da Madeira. Depois estabelecemos, a nível da testagem, uma estrutura a nível dos aeroportos e portos que permitia ter um controle quase perfeito de quem entrava na região autónoma da Madeira. Com o aparecimento da vacinação, em que também fomos pioneiros em diferentes grupos e vimos a sociedade como um todo e não só como parcelas, vacinamos muitos grupos, automaticamente mantivemos a testagem. Houve períodos em que aumentamos a capacidade de testagem praticamente a toda a população da região autónoma da Madeira. Fizemos mais de 2 milhões de testes, ou seja, tivemos uma capacidade de resiliência e de resposta a esta situação. E fizemos tudo o que tínhamos de ter feito, julgo eu, neste momento. Agora, o mais importante é que, de facto, nós temos um vírus que ainda não sabemos bem como é que ele funciona. Temos algumas ideias, temos alguma evidência científica mais ou menos válida, mas estamos agora numa fase em que parece que, apesar de não haver tanta gravidade, e é bom olhar para
os países com menos capacidades e com mais capacidades e ver se há diferenças de letalidade para saber se de facto fizemos bem. Temos de facto um vírus que está agora a querer uma variante, que nós conhecemos relativamente bem, e que está a querer aumentar a sua predominância. Mas nós não podemos voltar a fechar, como é lógico. Do ponto de vista clássico, o que é que nós fazemos? O que é que nós pensamos do ponto de vista clássico? A vacinação Covid será para grupos vulneráveis, ponto, que é o que nós fazemos em todas as patologias. Talvez seja a atitude adequada, o futuro dirá. A própria testagem, nós criamos mecanismos de contacto direto do cidadão com o sistema de saúde através de digitalização e de outras ferramentas que permitem os cidadãos na região autónoma de Madeira, se têm sintomas, vai a um aderente, faz o teste, recebe um código, identifica os contactos e nós gerimos o processo desta maneira para também libertar um pouco a saúde pública que sofreu muito durante estes 2 anos. E as coisas estão a funcionar relativamente bem. Hoje em dia temos cerca de 600 e tal casos por dia, a gravidade é muito diminuta de facto. O futuro é difícil dizer, como eu digo, a testagem provavelmente será para grupos vulneráveis, provavelmente vamos continuar a testar baseando em alguns tipos de sintomas. Agora o mundo não parou e se repararem, provavelmente vão aparecer outras doenças e nós temos que perceber que temos esta doença, que temos que lidar com ela no nosso dia-a-dia. Vamos usar o que fazemos nas outras doenças, testagens, vacinação, com algum tipo de vacinação, talvez mais inovadora assim ou não, mas de facto, só para ter uma noção, de repente há uma guerra na Europa e o Covid perde a sua evidência, a sua importância, entre aspas. Significa que o mundo não parou, que vamos ter que ver isto de uma forma mais, não diria tão agressiva, tão sentida e tão preponderante, porque há outras coisas para fazer. Foi um processo que nós todos estamos de parabéns, não tenho a menor dúvida. Todos os intervenientes em Portugal e regiões autónomas fizeram o seu melhor de acordo com as suas especificidades e aí chama a atenção que uma das mais-valias da região autónoma de Madeira, além da proatividade, foi o facto de poder ter decisões regionais. Eu acho que o que podia ter feito a diferença, e posso estar errado, ninguém tem certezas de tudo no mundo, mas uma das coisas que podia ter feito a diferença é a avaliação regional e a decisão regional, embora sempre seguindo regras bases nacionais. Isso foi muito importante para nós, o que nos permitia nós tomarmos decisões independentemente olhando para a nossa região e para a nossa população. Portanto, é algo que aprendemos, percebemos uma coisa, que o povo português é altamente resistente. Percebemos que o povo português, embora esteja sempre, entre aspas, a refilhar, faz as coisas. Isso é muito importante. Desculpem a vulgaridade. E percebemos que nós gostamos do que somos e vamos continuar a lutar. Foi uma prova de fogo para o Sistema Nacional de Saúde, mas vêm muitas provas de fogo a seguir, que é as doenças crónicas e por aí adiante. Mais uma vez, não sei o que é o futuro, mas sei uma coisa é certa, as pessoas certas nos lugares certos fazem milagres. Muito obrigado. Muito obrigada. Palavras de abertura, Dr. Pedro Ramos. Estou pronunciado aí ou vem aqui? Passo a palavra ao Dr. Pedro Ramos, Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar convosco, estar com eminentes figuras da saúde nacional e regional, o meu diretor regional de saúde, pessoa a quem respeito muito e que tem sido um companheiro de luta nestes 2 anos. Cumprimentar o Dr. Fernando Almeida, Presidente do Instituto Nacional Ricardo Jorge, e agradecer todo o apoio que nos deu durante esta fase, e como o Dr. Alberto já disse, o laboratório de análise clínica do Hospital do Funchal foi um dos primeiros laboratórios do país acreditado para fazer a determinação do PCR, o que foi muito importante para a avaliação e a monitorização da pandemia aqui na região autónoma da Madeira. Cumprimentar o Dr. Ricardo Mexia, foi com muito interesse que seguimos as suas intervenções em todas as emissões televisivas, porque estávamos, de facto, em plenos estados de emergência, encerrados. Nós tivemos um grupo de comando, coordenação e controle na Secretaria Regional da Saúde, que era constituído por 7 elementos. Eu, a brincar, costumava chamar que era o CR7, não tinha nada a ver com o Ronaldo, mas era o CR7, e onde, de facto, nós tínhamos, segundo a metodologia do MRMI, do Medical Response to Major Incidents, nós tínhamos quadros, tabletops, com toda a região autónoma da Madeira caracterizada, no que diz respeito à testagem, no que diz respeito depois também à vacinação, no que diz respeito aos surtos
na saúde, na educação, nos estabelecimentos prisionais, nos centros de saúde. Nós tínhamos, de facto, um overview diário e 7 pessoas estiveram permanentemente durante 12 horas, durante talvez 1 ano e meio, em contacto com este tipo de informação, ligados nacionalmente e em termos internacionais, estudando e seguindo atentamente as recomendações não só da Direção-Geral de Saúde, da OMS e também de institutos de credibilidade internacional, como sejam o CDC americano, o ECDC europeu e a Agência Europeia do Medicamento. Isso leva-me, de facto, a um momento desta minha intervenção, que é, de facto, introduzir uma palavra neste debate e nesta mesa da vacinação e testagem pós-pandemia, que é a palavra confiança. E esta palavra confiança eu não senti ao longo destes 2 anos com a mesma dimensão, não só a nível nacional, a nível regional, também a nível internacional, e basta ver as decisões da Agência Europeia do Medicamento com recomendações para o uso da vacinação, e depois os países europeus, cada um determinava a sua forma, se era a partir dos 50, a partir dos 60, quem era vacinado, quem não era vacinado. Isto em termos de uma pandemia, isto não deve existir, nem nunca devia ter existido, porque de facto a comunicação que passamos para a população é uma comunicação vulnerável, inferiorizada e, naturalmente, talvez seja essa uma das razões que não tivemos a adesão, para minha pena, no caso das crianças dos 5 aos 11 anos, e aproveito esta deixa para cumprimentar a professora Maria do Céu Machado, sabendo a sua posição, de facto, pró-vacinação nas crianças, e não esqueçamos que o Presidente da Organização Mundial de Saúde disse que, enquanto nós estivermos todos vacinados, é como se ninguém estivesse. Ora, quando nós temos um problema de saúde pública, a vacina é a arma mais importante. Não é a testagem. A testagem é para monitorizarmos e para vermos a evolução dessa pandemia e a gravidade dessa pandemia. Mas a vacinação é que permitiu dizer se a infecção pelo vírus, pelo Omicron, era uma infecção ligeira, era uma infecção grave, era uma infecção moderada, ou se precisava de internamento, ou precisava mesmo de cuidados intensivos. Não foi a testagem, foi sempre a vacinação que nos permitiu evoluir e caminhar para um horizonte diferente, onde a palavra confiança entre os prestadores, entre os decisores e entre os utilizadores tem que passar a existir. Eu acho que temos de ter confiança na ciência. Esta vacina, como o professor Henrique Barros disse há bem pouco tempo, é a vacina mais segura que foi produzida em termos laboratoriais pela indústria farmacêutica. E esta vacina deve ser utilizada por toda a gente. Enquanto nós estivermos todos vacinados, não podemos controlar esta pandemia. E se há cidadãos que ainda não pensam em se vacinar, o facto do cidadão ter um papel muito importante em termos de saúde pública e, neste caso da pandemia, no controle e na sua disseminação, naturalmente vamos tendo sempre os casos, os dia a dia, com alguns casos da Covid-19, independentemente da variante que possa estar presente. Portanto, o que eu queria chamar a atenção é que a confiança é uma palavra que tem que continuar a existir. Confiança nos sistemas de saúde, costuma-se criticar muito o Serviço Regional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, mas o que é certo é que o Serviço Nacional de Saúde conseguir dar resposta a esta pandemia devido ao brilho dos seus profissionais e naturalmente, quando falo em profissionais, falo em todos os profissionais, não só do sistema público, mas também do sistema privado, e da articulação que foi possível estabelecer. A articulação que foi possível estabelecer entre o país e entre as regiões autónomas. Nós disponibilizámos também, no momento agudo da nossa evolução da pandemia, nós disponibilizámos camas e que foram aproveitadas. Nós disponibilizámos 10 camas, foram utilizadas 3 dessas camas, tivemos uma infelicidade com um dos doentes, mas os outros 2 conseguiram regressar ao fim de um mês a Portugal continental e ficámos muito satisfeitos por essa prestação que conseguimos, de facto, também proporcionar. E eu acho que nós temos que aprender muito com a pandemia. Temos que estar juntos, temos que haver esta articulação entre sistema público, convencional, social e privado. As regiões autónomas são autónomas, mas não são independentes. Nós estamos articulados com o país e, naturalmente, temos que continuar a trabalhar em conjunto, porque uma pandemia atinge toda a gente. Não escolhe ninguém especial, atinge toda a gente. E tal como o professor Fernando Almeida disse, a próxima pandemia não vai demorar 100 anos. Há 100 anos atrás nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a pandemia surgiu depois da Primeira Guerra Mundial. Agora tivemos uma pandemia e quando pensávamos que estávamos a recuperar, temos agora um novo conflito bélico na nossa sociedade, que é de facto uma surpresa, mas que todos nós temos que também tentar combater este novo
desafio e este novo perigo para a humanidade e para o nosso espaço europeu e mundial. Aquilo que eu quero transmitir a todos, com esta resiliência que todos nós podemos atribuir, podemos proporcionar à nossa população, não só nas regiões autónomas, mas também no país, é que de facto nós temos que ir para um caminho diferente agora, no pós-pandemia. A vacinação tem que ser vacinação para todos. Não sei ainda, estamos à espera das recomendações nacionais e internacionais, que tipo de vacina vai ser utilizada, a periodicidade dessa mesma vacina, a forma de administração dessa mesma vacina. Contamos com a indústria farmacêutica para facilitar a forma como a adesão dos nossos cidadãos poderá ocorrer. E no que diz respeito à testagem, nós temos também uma posição muito clara sobre este assunto. Fomos dos primeiros laboratórios a ser acreditados pelo Instituto Ricardo Jorge. Fizemos a testagem nos casos suspeitos, fizemos a testagem e a dupla testagem quando abrimos o aeroporto para os imigrantes, para os nossos estudantes. Fizemos a testagem massiva de 15 em 15 dias, fizemos a testagem massiva de 7 em 7 dias. Testámos a população ativa da região autónoma da Madeira durante 2 meses, durante a variante da Omicron, mas felizmente também agora temos outro pensamento em relação à testagem, porque também há países que estamos com suspeita de alguma patologia respiratória, não precisamos fazer teste, precisamos apenas nos isolar durante 5 dias, poupamos dinheiro, temos mais recursos e continuamos a não disseminar esta pandemia, como é o caso, por exemplo, da Suécia, que já implementou este processo. Aqui na Madeira, os assintomáticos também não fazem isolamento, têm que usar as medidas básicas de proteção e, de facto, se nós estamos a dizer que agora abordamos a Covid-19 como uma situação endémica, porque ela existe, está connosco, mas é como a gripe. Nós também vivemos e sobrevivemos à gripe e vamos viver e vamos sobreviver à Covid-19 se não aparecer uma outra variante muito mais grave, com muito mais contagiosidade e muito mais perigosidade. Portanto, esta resiliência que todos nós enfrentamos durante estes 2 anos tem que ter continuidade, mas temos que ter uma abordagem diferente. Nós temos que continuar a viver. Ainda temos as máscaras nos espaços fechados, aqui na Madeira já não temos nos espaços abertos, mas aquilo que dizemos é que a máscara é uma cultura que os ocidentais não estavam habituados. Mas nós estamos a discutir as vacinas, o tipo de vacinas, a máscara, só para todos refletirem. Foi a primeira vacina que nós tivemos e que não quisemos usar, porque essa sim impede a transmissão. Muito obrigado.